sejam bem-vindos a mais um Abraça Podcast. O Abraça Podcast é aquele podcast que veio para te abraçar em todas as suas versões. Mulher, mãe, educadora, pai, filha e assim vai, porque nós somos todas as versões, a gente não precisa escolher apenas uma. E a convidada de hoje veio para falar um pouquinho pra gente sobre maternidade, carreira, e eu tenho certeza que muitas mulheres que irão escutar todo esse conteúdo serão impactadas. Então fica aqui com a gente, nós estamos no Spotify, por favor sigam para serem notificadas em primeira mão quando nós tivermos os novos episódios, e estamos também no YouTube. Então se você prefere assistir e ver um pouco de como é estar presente praticamente com a gente na gravação do podcast, esteja no YouTube. Lá também você pode curtir, compartilhar, comentar. E nas redes sociais, eu sou Rafaela Bertolotto, tenho a minha marca, que também abraça todas as minhas versões, empreendedora, mãe e mulher que se cuida. E hoje, pra gente começar, eu estou com a Thaís. Tá, obrigada pela sua presença no Abraça. Tenho certeza que é um grande desafio para você aparecer nas câmeras, né? Mas vai ser muito gostoso e você vai ajudar muitas outras mulheres que passaram por muitos momentos de vida igual o seu. E por isso que você está aqui com a gente. Obrigada. Rafa, primeiro agradeço. Você sabe que eu não gosto, né? Assim, fiquei meio, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Falei, não, vou me desafiar para estar aqui e contar um pouco da minha história. Obrigada. Bom, para começar, eu vou apresentar brevemente. A Thaís é mãe do Lorenzo, que é um super amigo do meu filho, e foi assim uma das maneiras que nós nos conectamos. Ela é esposa, ela é engenheira ambiental, ela é sócia fundadora da EcoScience, uma empresa aqui em Piracicaba que faz serviços por todo o Brasil, e mais, apaixonada por educação infantil. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Além disso, a Thaís é minha sócia em nosso projeto que nós temos, iniciamos ano passado sem um nome próprio, mas esse ano ele tem um nome, é o Desenvolve. Um projeto para mães, pais, educadores e todo mundo que está envolvida na educação dos nossos filhos. Para a gente começar um pouquinho a falar sobre as transformações da maternidade, transformações que acontecem na vida de uma mulher após o momento que ela engravida, praticamente após esse grande dia de receber a notícia. Eu tenho algumas perguntas e vamos lá. Sim. Você não foi uma pessoa que teve tanta facilidade para engravidar. E esse é um ponto muito difícil de ser tocado, mas que muitas mulheres passam por isso. E eu acho que é muito importante a gente compartilhar, porque a dor de uma pessoa pode representar a dor de muitas outras e acolher, que é o grande objetivo do Abraça. Conta um pouco pra gente como foi o processo, né, entre decidir que é isso que eu quero e arregaçar as mangas e começar a aceitar toda essa mudança na sua vida. Como que é esse processo? Sim. Então vamos lá, né? Eu casei em 2011, daí a gente não queria engravidar logo, né? Então eu tomava remédio, daí lá para 2014, 2013, parece que estava faltando alguma coisa. Daí, como a gente sempre vai no ginecologista, faz os exames e aparentemente os exames que eu tinha feito, estava tudo ok. Então tá, vamos tentar. Fiquei quase 6 meses tentando, daí você fica naquela neura, vê o dia certo, põe até a perna pra cima, tudo que fala você começa a fazer. Sim, você fica noiada. Sim. Daí depois de um tempo eu falei, não tá certo isso. Deu um ano, eu falei, não tá certo, eu preciso procurar um profissional na área. Daí eu fui aqui em alguns médicos em Piracicaba, não deu certo. Daí foi quando eu resolvi ir para São Paulo. E você acredita que eu peguei uma indicação no Instagram? Eu não sei se você sabe, tem ela chama Daniela, ela teve gêmeos. Não sei. Depois eu te passo. Para quem também tem gêmeos é legal seguir ela. Daí eu vi que ela conseguiu ir no médico em São Paulo. E fui eu para São Paulo, eu com o Leandro. Só que é uma coisa muito legal para falar, porque o homem, é muito complicado você tocar nesse assunto com eles. Porque eles acham que isso está atingindo a masculinidade deles. Não tem nada a ver. Mas assim, eu não sou... É biológico. Né? Não tem nada a ver. Então fomos nós lá em São Paulo. Quando a gente chega, é um mundo à parte. É tanto exame que você tem que fazer, tanta coisa que você não imagina.
é assim, ninguém conta pra gente como é. Só realmente quem entra nesse meio sabe, sente a dor de todo um processo. Então faz um monte de exame, daí deu alguns diagnósticos e daí vamos fazer o processo. Até arrepia, né? Só um parênteses assim, mas até arrepia porque, igual você falou, é um universo à parte, né? Quem não passou por isso não tem ideia. Não imagina. Não imagina, mas quem tem pessoas próximas que passaram, fala, meu Deus, existe esse tipo de exame, existe esse tipo de ferramenta, entre aspas, são clínicas robustas. Lotadas. Lotadas. Era fila de espera, você não consegue uma consulta para amanhã. E é por isso que eu acho que assim, por isso que esse tema eu precisava muito ter no Abraça, porque se as clínicas estão lotadas, se muitas pessoas estão passando por esse momento, peraí, a gente tem que abraçar de alguma maneira, porque não é fácil. Não é fácil. E daí, na época, eu também não contei pra minha família, porque eu também não queria gerar uma expectativa. Tem mais isso. Tem mais essa. Então, assim, eu fiz... Todo mundo, você não vai engravidar? E essas perguntas me incomodavam muito. Bom, primeira dica desse podcast, não pergunta. Quando você vai engravidar? Quando chega? Porque ninguém sabe, existe uma história ali. Ninguém sabe o que você está passando. Então, é um aprendizado que eu tirei nessa questão desse processo. Nunca perguntei pra ninguém mais, você não quer engravidar? Você casou faz tanto tempo? Não pergunto. Porque me doía muito, eu me isolei bastante. Eu imagino. Primeiro, todo o processo. Sim, porque você fica frágil, você toma bastante hormônio, então você fica frágil. Daí as pessoas parece que só te encontram e perguntam isso. Imagino. Já tá há tanto tempo casada, não vai engravidar? Sim. Mas daí depois deu certo, graças a Deus, mas é um mundo à parte, é isso mesmo, a gente não imagina, quem nunca passou não imagina, e você vê assim, aquela pessoa que não queria engravidar, engravidou, e você não. Engravidou tão fácil. Nossa, e você não, então, pois é, tô no processo, né? Exatamente. E muito legal você também se abrir nesse sentido, porque outras mulheres podem trazer esse assunto, né? Eu acho que ainda é tabu. Muito tabu. As pessoas têm vergonha de falar disso. Eu não sei o porquê. Ainda tem muita vergonha, porque eu acho que entra no assunto que você falou, entra na questão da masculinidade do homem, na questão da mulher não conseguir. E você não é menos mãe por causa disso. Exatamente. É um absurdo. Eu tenho orgulho de tudo que eu passei. E eu só, e assim, se eu tivesse desistido, eu não ia ter o Lorenzo, não ia ter minha família, enfim, não ia ter tudo isso, né? Eu acho que a gente entra num assunto também, o que nunca te falaram que você só foi descobrindo aos poucos em relação a esse processo. Teve alguma coisa que nunca ninguém te falou, que você passou e que aquilo te marcou muito? Eu já falei daquela questão de ser um mundo à parte, mas eu acho que tem exame para tudo. Eu não imaginava que eu ia sair de lá me revirou totalmente. Ressonância, exame de sangue, substância que você injeta. E daí você tem que o quê? Quando você vai, porque o meu foi fertilização, então eu coloquei um embrião. Então ninguém me falou que eu tinha de 2 em 2 dias, eu ia ter que medir o tamanho do endométrio, porque daí com o tamanho tal você vai colocar o embrião. Então assim, nunca ninguém. Eu acho que também eu não me aprofundei nisso. Eu fui vivendo um dia de cada vez. Pra também não criar ansiedade. Uma expectativa. Né? Então essa é muito exame, isso me assustou. Sim. E o valor também, né? Claro. Tem que ser falado, né? Não é barato. Não dá pra fingir que não é todo mundo que faz. Graças a Deus. É um privilégio poder pagar por todo esse processo para realizar esse sonho da maternidade, né? Passando esse processo, veio o Lorenzo. Tudo em sua vida mudou. Tenho certeza disso. Como ficou a Thaís empresária após o nascimento? Porque você hoje e você já era, sócio fundadora da EcoScience, 2 sócios homens, você é a única mulher na sociedade e mãe. Eles eram pais, mas ainda existe aquela questão, são os pais, né? E você era mãe, engravidou, como ficou a Thaís empresária? Sim, então, é o que todo mundo, é que assim, pelo menos foi assim, eu achei que com a maternidade eu ia continuar trabalhando do mesmo jeito. Como assim? Dou-se um jeito. Mas realmente no começo foi isso. Eu tive o Lorenzo, o que aconteceu? Eu deixei de ir na empresa, mas como eu trabalho no computador, na internet, eu trabalhava em casa. Então no começo eu conseguia.
Às vezes eu dava de mamar para ele, tinha uma reunião, deixava ele com a minha mãe e ia, e voltava. Eu fiz isso. Assim, eu acho que eu consegui também dar conta, alguns momentos, porque eu tinha um apoio em casa, eu tinha gente que me ajudava para fazer o almoço, arrumar a casa, porque senão eu não daria conta, e atender os clientes. Sim. Porque como assim, quando você é dona, eu não posso falar pro meu cliente assim, olha, eu tô aqui dando de mamar pro meu filho, você pode me ligar depois? Quantas vezes eu dando de mamar falando no telefone? Quando a gente empreende, esse lado ninguém vê, né? Ninguém vê. A gente tem certos momentos que não tem o que fazer, é só você. Tem o que fazer. Principalmente numa sociedade. 3, cada um tem uma responsabilidade. Aquilo é só seu. Então, o empreendedorismo, ele é muito bom, porque ele te deu essa flexibilidade. Sim. Com certeza que a gente consegue ter uma vida um pouco mais flexível, não mais fácil, mas flexível. Você consegue trabalhar a madrugada inteira, mas daí você pode ficar durante o dia com seu filho. Foi o que eu fazia. Então, é diferente. Ele dormiu e ia trabalhar. Exatamente. Então, esse é um ponto que tem que ser falado também, né? A empresária, nesse momento, fica mais puxado. Fica. Não podemos negar. Dos meus sócios eu não posso reclamar, porque eles nunca questionaram isso, porque também eu sempre dei conta, eu fiz tudo que tinha que ser feito, né? Sim, sim. Não, muito legal a gente entrar um pouquinho nesse assunto sobre a vida, né, do empreendedorismo, da empresária. Ela é sempre, muitas vezes a gente tem uma imagem, né, olha, tá sempre bem, mas ninguém vê o por trás. Não vê, nunca, né? Então, o seu cliente também não tem culpa disso. Não, ele não quer saber se eu tenho um filho pequeno em casa, ele tá me pagando pra isso. Então, é uma dor que fica só pra gente, que a gente tem que solucionar. E o que eu aprendi também é delegar mais. Eu tenho uma equipe legal na empresa, então eu consigo delegar. De onde eu tô, eu consigo, né, trazer elas para me ajudarem no que tem que ser feito. Sim, muito legal. Eu acho que é a chave do empreender, né? Tem uma equipe, já fica como dica mesmo, né? Então, se você pensa em ter filho, em ter uma família, para você conseguir equilibrar os pratinhos, não tem como dar conta de Não, tudo senão você sozinha. não consegue, só se eu Em fosse casa sozinha. Você tem um suporte, você tem um marido, você tem uma ajuda extra, na empresa você tem uma equipe. Sozinha, não vai dar. Ou vai ter algo desequilibrado e sobra para o filho e ele vai pagar a conta disso. Talvez não hoje ou mais para frente, né? Sim, isso mesmo. Não, muito legal. E, Thaís, me conta um pouco, né? Em que momento você percebeu que teria que estudar para ser mãe? Sabe, tem um episódio que hoje até me arrependo, né? Eu lembro que o Lorenzo acho que tinha 1 ano, alguma coisa assim. Eu sacudi ele na cadeirinha de um jeito que eu falei, eu não aguento mais. Sabe, naquele auge do seu estresse, tendo que trabalhar, não quer sentar na cadeirinha. Daí eu falei, não, eu preciso parar. Daí eu comecei a pesquisar no Instagram. E daí eu comecei a seguir algumas pessoas. Eu acho que o ponto alto foi quando você trouxe a Isa. Sim. A Isa Minatel lá, a gente nem se conhecia. Eu nem lembro como que eu cheguei lá, você mandou no grupo da escola, eu não lembro. Daí que eu fui lá, não conhecia ela, comecei a seguir e me apaixonei. A Isa Minatel, para quem não conhece, é psicopedagoga. Ela fala muito sobre educação positiva, educação respeitosa, educação não violenta. E em 2019, eu trouxe a Isa para Piracicaba, numa palestra. Não me lembro se era sobre birras, temperamentos. E eu lembro que foi incrível, porque ainda estávamos bem no começo sobre estudar educação infantil. Muitas pessoas ouviram falar, mas saíram daquele dia, que foi um evento, acho que com umas 50 pessoas dentro da minha loja, da Green, saíram transformadas. E, por exemplo, você, parece que essa sementinha, ela brotou. Ela brotou, já estava ali, eu já estava falando, educação não pode ser assim, eu não posso viver assim. Eu acho que é aquela frase, né, que não é, quando nasce um filho, não nasce uma mãe. A gente precisa estudar. É que a gente vem com aquela educação que a gente teve dos nossos pais. Mas hoje em dia as crianças são diferentes, tudo é diferente. A gente não pode seguir aquele esquema tradicional. Não mudou, as crianças mudaram, a gente tem que mudar. Tudo mudou. Como que a educação não ia mudar? Né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Inclusive, o episódio que foi com a Raquel da Maratona Materna, nós comentamos, né, sobre isso, porque muita gente chega para ela e fala, nossa, mas tá tudo tão bem, todo mundo deu certo, por que, né, falar em educação?
E a gente volta naquele assunto, né? Se todo mundo tivesse tão bem, tão certo, as psicólogas não estavam lotadas, Sim. as psicopedagogas não estavam lotadas, não tem vagas, são filas. E mais do que isso, né? Se tivesse tudo bem, a gente não teria massacre, igual a gente vê recentemente. Então, peraí, né? Não está tudo tão certo assim. Não tá tudo bem. Então, todo mundo tem trauma, todo mundo veio da infância com alguma coisinha, né, a ser resolvida. Eu acho que essa educação, hoje em dia, a gente quer gerar menos trauma, porque trauma vai gerar alguma coisinha. Sim, não tem sim. como a gente não gerar nada, porque ninguém é perfeito. Mas se a gente conseguir reduzir um pouco os danos, sim. acho que já tá valendo. Não, perfeito. E foi assim, a partir daquele chacoalhão no Lorenzo, que você falou, meu Deus, tem algo realmente errado. Eu não queria ser uma mãe assim. Sim. Você queria ser diferente. Queria ser pra ele. diferente. E eu acho que isso traz muito dos nossos antepassados, né? O que a gente presenciou no passado e o que nós não queremos. Só que daí a gente se pergunta o que nós queremos, né? E o que tem disponível pra gente no momento. Então, Porque também é uma linha tênue, né? Tem a permissividade, porque eu não quero ser daquele jeito que a minha mãe me criou, sempre perfeitinha, a melhor aluna da sala, tá? Eu não quero isso pro meu filho, mas também eu tenho que ter uma régua ali, né? Eu não Sim. posso deixar tudo, eu não posso deixar de fazer tudo. Sim. Eu acho que essa linha é bem difícil. é igual você falou, é uma linha tênue entre a permissividade e o autoritarismo. A gente não quer o autoritarismo de antigamente, que a gente era educado na base do medo. Era na base O pai do medo. olhava, meu pai olhava pra mim, eu não Acabou. discutia. Você tem que Acabou. comer isso e acabou. Agora o meu Acabou. filho, não quero comer isso, só tem isso pra comer. Eles têm argumentos. Eles conversam com a Eles gente. conversam. E isso é pra vida, né? Pra vida. É pra vida. Isso ninguém tira. Então, a gente poder, beleza, você não quer comer isso, mas você aceita isso? Ah, beleza, então tá tudo bem. A criança vai comer. Se ela vai comer o ovo ou a carne, gente, Ou também não quer comer, come depois, não tá com fome aquela hora. que é muito difícil pra nossa geração aceitar isso. Porque antigamente não era assim. Não, você tem que comer naquela hora. Naquela hora, daquele jeito, ponto. Né? Eu tô mandando, né? É, porque eu tô mandando e você obedece. É bem assim mesmo. E conta um caso pra gente, um exemplo do que mudou após você começar a estudar. Então você comentou do caso que foi o ápice. E algum que tenha mudado, assim, que você sentiu na prática a diferença de ter estudado educação infantil. No meu caso, é a disputa de poder. Se eu entro numa disputa de poder com meu filho, não... Ele, pra quem conhece temperamento, ele é um pouco colérico, né? Então, assim, ele quer ganhar também. Sim. E eu acabo, daí, se você entra nessa disputa de poder, ninguém ganha, daí como se você se altera, você perde. Então, eu sempre, agora eu consigo conversar, oferecer opções, eu faço muita pergunta pra ele. Porque daí ele também, ele se sente que ele tá... Participando do Ele processo, tem voz ativa, ele gosta de ter voz ativa. Então, é assim que que a gente faz. Não é tudo 100% perfeito, porque ninguém é perfeito. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá e tá tudo bem. Não, muito legal, porque às vezes a gente fala sobre uma educação respeitosa, uma educação positiva, mas a gente não vê algum caso na prática. O que é isso? Como era antes? Como ficou depois? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para entender. Bom, então há uma disputa de poder, a gente consegue solucionar, consegue trazer ferramentas, consegue sumir 100%? Lógico que não. Nem é sobre isso, nem é sobre a perfeição, mas é sobre a gente conseguir aos poucos ter um ser humano que vai ser um pouco mais bem resolvido, né? Um adulto mais bem resolvido. Ele sempre pergunta muito, né? E daí às vezes você não tá, é muita pergunta, você está cansada, mas eu sempre penso assim, eu quero um adulto questionador, eu quero, então eu não posso acabar com isso. A gente não pensa nisso. Porque essa criança, ela, tipo, um exemplo, quer vestir a roupa que ela quer ter sempre a razão, ok. Existem parâmetros, mas também a gente não pode acabar, porque senão ele vai ser um adulto sem opinião. Daí fala, nossa, olha aquele, não tem opinião, claro. Ele tinha, mas na sua infância foi bloqueado, né? Eu acho que nesse assunto a gente entra assim, quando a gente entra numa empresa, nessas grandes corporações, o pessoal fala que a gente tem que ser criativo, que a gente tem que dar ideias, e quem dá mais ideias tem pontuações, eu me lembro quando eu trabalhei nessas corporações, e eu fico imaginando, né, quando a gente é criança, a gente não pode dar ideia. Mãe, deixa eu comer de tal jeito? Não. Tem que comer sentado. Mãe, deixa eu pintar a casinha de preta? Não. Mãe, deixa eu pegar nesse copo? Não.
Então, todas as ideias que a criança dá, nada ela pode. E quando chega na fase adulta, ela não vai ter ideias. Ela não vai ser premiada por ter ideias, porque ela nunca foi ouvida. Por que ela vai ser ouvida agora, quando ela é adulto? O que ela ganha em dar ideias? E daí a gente entra também num assunto da recompensa. Que muitos jovens, hoje, adultos, fazem as coisas na base da recompensa. Por quê? Porque só assim, para trazer algum resultado. E também não é legal, que a gente fala muito sobre isso, né? A gente tem que fazer algumas coisas porque a gente sabe da importância dessa coisa. Então, vamos tirar o prato da mesa. Poxa, você vai oferecer um doce todo dia que seu filho tirar o prato da mesa? Então, ele só vai fazer isso pro resto da vida quando ele tiver uma recompensa de tirar o prato da mesa. Sim. Não porque aquilo é importante para a dinâmica familiar. Porque você, mãe, tira, você, pai, tira. Poxa, filho também tira. Óbvio que quando tem idade e tudo, né? Não estamos falando também de correr risco de vida. Mas muito legal esse caso que você trouxe. Então aquilo, né? Você quer dizer que não nasce um filho e nasce uma mãe, né? Não é bem assim. Não. Que é preciso estudar, né? E a Isa Minatel fala muito sobre isso, né? Ela tem... Não sei se ainda tem, mas teve aquele curso que era o enxoval. Eu fiz vários cursos da Isa, eu fiz todos. É muito legal, aquele enxoval. E bastante na época que eu conheci ela. Enxoval do bebê. Enxoval do bebê. Enxoval emocional, porque a gente prepara o enxoval do quarto, mas emocional ninguém se fala nisso. Não. Todo mundo fala que é muito cedo, né? Só que ninguém parou pra pensar que quando esse filho nascer, essa mãe, esse pai não vai ter tempo de estudar a disciplina enquanto a criança está fazendo todas as coisas e vai ser muito mais corrido. Então eu acho incrível, quando a Isa, né, ela divulgou, eu achei incrível, porque é sobre isso, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em ter a melhor manta, o melhor colchãozinho, o melhor berço, mas nem parou para pensar quem vai ser essa criança. Esquece do principal. Nesse momento, né, a gente entra um pouco em como a gente se conheceu, que foi através dos filhos. E também quando a gente viu que a gente tinha muito em comum sobre educação infantil, né? E foi assim que nasceu o nosso grande evento em 2022, que nós fomos sócias e fizemos um grande evento em Piracicaba para 200 pessoas, a maioria mães, educadores. E a Isa Minatel fez uma palestra brilhante sobre o temperamento. E muitas mães, muitos pais ainda nos procuram, porque em Piracicaba ficamos como se fosse uma referência, assim que a gente pode falar. Criou essa referência e ela foi uma coisa totalmente... Sem pretensão, Sem pretensão. Despretensiosamente a gente queria trazer um sonho como mãe, divulgar mais sobre esse trabalho, sobre essa forma de educar. E a gente falou, vamos fazer um evento, 50 pessoas, de repente 100... 150, 200, e foi assim que nasceu o nosso evento ano passado, uma palestra incrível, e esse ano a gente vai repetir, né? Com certeza, já estava na hora, né? Já tava todo mundo perguntando, né, sobre isso, nós demoramos um pouco até, mas é o Desenvolve, a gente já pode divulgar mesmo, porque ele vai ser em breve, todo mundo já vai estar, todo mundo sabendo, bonitinho, então por isso que a gente fala, né? Siga em todas as redes sociais, no Rafaela Bertolotto tem todas as divulgações, porque o nosso objetivo com o Desenvolve é formar, né? Formar novos profissionais, novos pais, porque esses pais vão ser impactados. Sim. E muito disso a gente vê a partir do nosso último, né? Então, pais que foram impactados, que falaram quando vai ter de novo, porque não via a hora desse dia chegar, né? Eu sempre pergunto, tem várias pessoas que me param, nossa, não vai fazer, foi muito legal. Eu falei, calma, vai vir. Só que dessa vez vai ter um novo olhar, né? Então é o olhar para a mãe, o olhar para o pai, mas o olhar para essa mulher também, porque nós não somos 100% mães. Nós somos mães, nós somos mulheres, nós somos esposas, nós somos filha, nós somos um pouco de tudo. Temos várias versões. E dessa vez no Desenvolve a gente vai olhar um pouquinho para toda essa pessoa, né? Para toda essa mãe, para todo esse pai. Que por trás de uma mãe tem muito mais coisas que podem nos impactar, essa questão de autocuidado. E a própria Isa Minatel sempre fala sobre isso, né? Para a gente ser uma melhor mãe,
a gente precisa estar bem. Com certeza, quando a gente não tá bem, nada flui, né? Nada, e a gente vai ficar sem paciência com os nossos filhos e a gente às vezes não entende o porquê. E acha que a culpa é só do filho, né? E eu queria que você, já caminhando, né, um pouquinho para o nosso final do bate-papo, trouxesse alguma coisa que você acha que é importante, um conselho a tanto quem está, né, eu acho que a gente entra em 2 assuntos, abordamos aqui 2 assuntos, grandes assuntos. Quem está nesse processo de tentar ser mãe, que a gente fala as tentantes, né? Um conselho que você pode dar para essa mulher. E também um conselho sobre a maternidade, sobre estudar, o que você queria trazer de contribuição para a gente também sobre isso. Então, eu acho que para as mulheres, né, que estão sonhando com a maternidade, não desista. Porque assim, não é fácil, o caminho é longo, mas no fim você vai ver que vale a pena. A gente esquece, ou vou ser sincera, a gente tem a capacidade de esquecer de algumas coisas, então a gente esquece, daí quando você vê o bebezinho, você fala, nossa, eu faria tudo de novo. Então não desistam, procurem os médicos profissionais ótimos e que vai dar tudo certo. E quem tá nessa jornada sem saber, chacoalhando o filho na cadeirinha? Ai, meu Deus, tem que estudar. É isso que eu falo, tem que estudar, não adianta, aquilo que eu já falei, não adianta querer fazer a educação tradicional, que não dá certo, eu acho que tem que estudar, tem muito conteúdo gratuito. Muito. Hoje em dia a gente tem acesso, na época dos nossos pais não tinha, e se tinha, não tinha acesso. Não, nem tinha. Então, assim, estudem, porque não é fácil, é um dia de cada vez. Tem dia que a gente pisa na bola, daí a gente tem que pensar para recomeçar. Eu acho que a culpa que a gente tem que sair, não pode ter culpa, porque a culpa atrapalha, paralisa a gente. É ir tentando, estudando, que a gente vai colher os frutos. Que bom! Com certeza. Obrigada! Ai, obrigada. Ai, viu? gente. Não foi tão difícil, Não, gente. viu? Eu falei pra você. Chegamos ao fim de mais um episódio do Abraça Podcast. E nesse episódio a gente quis abraçar todas as versões das mães, das mulheres tentantes e dessas mães que estão nesse olho do furacão mesmo, num momento mais difícil com seu filho, que não está mais aguentando, que acha que a maternidade é só sobre isso e que nunca vai passar, mas que tem uma luz no fim do túnel, né? Então, esse podcast a gente trouxe um pouco de tudo isso. Obrigada. Obrigada a você pelo convite, viu? Eu quero as próximas, hein? Uhul! Obrigada pela oportunidade de falar, de se abrir, tocar em assuntos tão delicados com a gente. E é isso. Obrigada, até a próxima. Tchau.